Teve uma entrevista que você deu para o Brasil de Fato, que repercutiu muito, e até o Lenny Streck, não sei se eu falei para o senhor ou se ele falou diretamente para o senhor, ele falou, pô, tinha que repercutir, né? Você diz o seguinte no Brasil de Fato, né? Se não reagirmos, em 15 anos não haverá mais democracia no mundo. Você falou no mundo. Isso. E eu quero pegar outras duas declarações. O Pedro Serrano, para mim, para o Kiko, disse que a gente vai ter que conviver provavelmente por 40 anos com o bolsonarismo. Ou um movimento muito similar a isso, e que isso não vai sumir. Isso vai mudar de liderança, isso vai prosseguir de alguma forma. E o Haddad também falou para Mônica Bergamo que é um inverno de extrema-direita. Com o que a gente está conversando, professor? Porque eu acho também, quando a gente fala um pouco de Bolsonaro, de fascismo, o pessoal compara muito com Hitler. Mas se você for pegar os anos do Hitler, foi um fenômeno de fôlego curto. O Hitler durou 10 anos, 15 anos. Se a gente está falando de 40 anos, a gente está falando de um negócio que vai ter o dobro do tamanho da ditadura. Que bicho a gente está encarando? Então vamos lá. Nossa, barbaridade. Então vamos lá. Então vamos com calma. Primeiro, eu tenho a impressão de que eu não exagerei. Sim. E os seus colegas deram prognósticos até piores, né? 40 anos, um inverno. Isso. Então vamos lá. Vamos pensar em voz alta. Foi o que eu apresentei agora aqui em Lisboa na segunda-feira. Uhum. E a recepção foi muito boa em termos de debate. Vamos lá. Minha proposta é a seguinte. O capitalismo hoje enfrenta uma crise inédita. Mas dizer isso com todo o cuidado do mundo. Porque senão vão pensar que eu sou do PCO, não é? Para o PCO, o capitalismo está em crise permanente, não é isso? Exato. Mas vamos pegar um parâmetro. É pior que 29, né? É pior que 29. Muito pior. Não, então vamos lá. Ótima questão. Ótima questão, ótima comparação. Não tinha pensado nisso, Pedro. Porque 29 é uma crise fundamental, mas é uma das crises cíclicas do capitalismo, tal como estudadas muito bem pelo Karl Marx. Uhum. Quer dizer, há sempre um problema de oferta e demanda, de restrição em algum momento da oferta ou da demanda, e há crises cíclicas de desenvolvimento, de expansão, de retração, expansão e retração, que era o modelo clássico do capitalismo. Uhum. Em 29, o Keynes e o keynesianismo e o Roosevelt, eles conseguem superar a crise nos Estados Unidos e, portanto, no mundo, com algo que era heterodoxo para a época, que era o Estado como indutor da economia. Então, boa parte, isso é bem impressionante, Pedro, que eu vou dizer agora, uma parte considerável da infraestrutura americana de hoje foi construída pelo Roosevelt. Porque ele fez obras fundamentais de infraestrutura que foram fundamentais para a retomada do desenvolvimento econômico no futuro imediato e que, ao mesmo tempo, foram fundamentais para o presente já, porque deu emprego para as pessoas. Sim. Então, a crise de hoje é muito mais grave. Se eu não estiver equivocado, vamos pensar juntos. Vamos lá. Todos esses sistemas, capitalismo, comunismo, eles, na verdade, possuem uma ideia-força. E eles só deixam de ser eficazes quando a ideia-força se perde. Então, a ideia-força do comunismo, e o comunismo moveu centenas de milhões de pessoas durante mais de um século. A ideia-força do comunismo, que as pessoas entendem muito pouco, porque nunca foi ideia do comunismo, igual as pessoas dizem, é impossível o comunismo, que jamais as pessoas serão totalmente iguais. Isso é uma tolice. O que o Karl Marx e o Friedrich Engels propunham era assim, no socialismo, a cada qual segundo suas necessidades, que seria um momento de transição de uma sociedade de classes pelo socialismo, ditadura do proletariado, comunismo. No comunismo, dizia o Marx, veja que importante, Pedro, então, socialismo, a cada um segundo as suas necessidades. Sim, redistribuição. Isso, é um momento de transição. Ainda há classes. No comunismo, que seria esse momento utópico, a cada um segundo as suas capacidades. A ideia-força do comunismo nunca foi todos serão iguais e robôs, mas isso é uma tolice. A ideia básica do comunismo é que seria uma sociedade sem propriedade privada, o Estado não seria destruído. Tecnicamente, haveria um perecimento do Estado, isto é,
Se a função do Estado é o monopólio da violência para assegurar a propriedade privada, se não há propriedade privada, você deixa de ter importância o monopólio da violência para assegurá-la. Com o passar do tempo, o Estado perde função. Você tem um princípio básico de autogestão. Mas o fundamental da ideia comunista era uma ideia fundamental de uma certa fraternidade. Viveremos num mundo em que não haverá ninguém morrendo de fome. Não haverá dos miséria. Nossos companheiros. É isso. Não haverá miséria. Não haverá um Elon Musk e 2, 3 bilhões de pessoas passando fome abaixo da linha de pobreza. Essa era a ideia motriz do capitalismo, do comunismo, como ideia utópica. Com as experiências efetivas e concretas do comunismo, União Soviética, não adianta dizer nunca foi comunista. Foi objetivamente o que historicamente que nós temos. Foi um horror, porque você não teve nenhuma circunstância. O Estado se tornou cada vez mais forte, não houve abolição de classes, embora um dos textos, fontes históricas mais notáveis que eu já li, que eu recomendo a todos, é a Constituição Soviética de 1934. Porque no início... No auge do stalinismo. É muito bom, porque eles dizem assim, chegamos ao momento da abolição de classes. Não há mais classes na União Soviética. Meu amigo, você tinha o aparato burocrático do partido, não era nem uma classe, era uma casta. Então... São os vencedores da guerra, né? Isso é. O comunismo como ideia-força perdeu-se. Claro. Eu ainda posso dizer hoje, eu sou comunista. Ótimo, você pode ser o que você quiser, não tem nenhuma discussão em relação a isso. Mas você não vai mais mover centenas de milhões de pessoas. A ideia do comunismo, Pedro, durante todo o século XX, moveu centenas de milhões de pessoas. Quando os alemães são derrotados, quando o Exército Vermelho entra em Berlim antes de qualquer outro exército, quando em Leningrado, Stalingrado, quando na Batalha de Stalingrado, o povo russo heroicamente resiste, não foi o Stalin, foi o povo russo. Pedro, em Stalingrado, o povo russo lutou casa a casa, rua a rua. Senão a União Soviética seria tomada, ia virar nazista. Por que Stalingrado? Porque ele se aproximaria de uma região com importantíssimos recursos naturais que seriam fundamentais para o esforço de guerra alemão. Claro. Então, a resistência do povo russo permitiu que o inverno chegasse. Essa é a questão central. Isso. Então, a Batalha de Stalingrado é algo épico no século XX. A Batalha de Stalingrado animou o comunismo como força utópica. Eis que aí há homens que são capazes de sacrificar a vida pelo bem da humanidade. Percebe, Pedro? Essa ideia utópica do comunismo se perdeu. Sejamos honestos. Sim. Qual é a ideia-força do capitalismo? Eu proponho. A ideia-força do capitalismo... Que é mais antiga também. Isso, claro, é anterior, você tem toda a razão. Mas a ideia, você concordaria que a ideia-força do capitalismo é a ideia de que sempre é possível uma geração ter acumulado mais riqueza que a geração anterior? Sim, acumulação de riqueza e propriedade acima de tudo. Potencialmente infinita. Isso. Então, o que é o American Dream, ou American Way of Life? Você pergunta para alguém assim, eu lembro a primeira vez nos Estados Unidos em que... Eu viajei para lá também, professor, é muito surreal a vida do americano. Eu estudei lá, né? Eu fiz doutorado em Stanford. E eu me lembro uma vez... Foi para Califórnia. Isso, em Palo Alto. Eu lembro uma vez, aconteceu uma situação, então, era a primeira vez que eu saía com uma pessoa, e ela me perguntou assim, Where do you see yourself 10 years from now? E eu achei a pergunta absolutamente louca. Quer dizer, onde é que você se vê daqui a 10 anos? Quer pergunta de entrevista de emprego, né? O prático. Não é isso. Justamente. Eu disse, o que é isso? Eu não sabia o que... Tinha acabado de chegar nos Estados Unidos. Eu não sabia o que responder. Na verdade, era uma demonstração da pessoa de muito interesse em mim. A resposta que eu deveria ter dado seria a seguinte, eu me vejo como um professor titular em Colômbia, morando numa casa de... E passando aquele caô, né? Porque você não sabe se isso vai acontecer. Morando numa casa de $400 mil, para a próxima ser de $700 mil. Ou seja, e tem uma palavra em inglês que é maravilhosa, Pedro, mas é de inglês americano. Essa palavra na Inglaterra não faz sentido. Olha que palavra. One-upmanship. Vou escrever aqui para você. Não preciso escrever, mas olha. One-upmanship. É a ideia de que você sempre sobe um degrau na escada. É muito bom, não é? É genial a palavra, né? Sim. As últimas 2 gerações de americanos, assim como de europeus,
tem absoluta certeza de que terá um menos... É essa palavra aqui, né? O upmanship, tudo junto, né? É isso, isso. E one-upmanship, tá vendo aí? É uma palavra linda, quer dizer, é uma palavra muito perversa, mas como síntese conceitual é brilhante, né? Qual é toda a ideia do capitalismo? One-upmanship. Não pode ser one-downmanship. Mas essa ideia do capitalismo, de que era sempre possível acumular mais riquezas, tinha um corolário, tinha um correlato, que hoje não é mais verdadeiro. O correlato era de que a natureza ofereceria de maneira inesgotável e infinita recursos. Quando é que a extrema-direita começa a se articular no mundo, Pedro? É isso que eu estou agora preparando meus livros novos. Olha que interessante. A extrema-direita começa a se articular no mundo com o negacionismo climático. Com as pessoas negando que o planeta é finito, né? É isso, Pedro. Porque se nós reconhecermos que os recursos do planeta são finitos, então a acumulação de riqueza não pode ser infinita. Se a acumulação de riqueza não pode ser infinita, a ideia força do capitalismo se perde. Como é que o capitalismo tem reagido a essa crise, que é a maior crise do capitalismo? Porque é uma crise conceitual, é uma crise de utopia. O capitalismo deixa de ser uma utopia para se transformar na distopia contemporânea. Né? Faz sentido, não faz, Pedro?